fazendo graduação em filosofia. Na verdade, a primeira vez que eu participei de um SCA, não dando palestra, mas ouvindo e debatendo, foi quando eu fazia ciências sociais, então tem um certo tempo, já 2003, lá para trás. E fiquei muito feliz por ter sido convidado para dar essa palestra. Eu só não fiquei feliz por conta do tema, né? Porque é um tema difícil, né? É um tema assustador, inclusive. Mas eu vou tentar ser o mais tranquilo possível. Eu vou tentar unir povos aqui, né? E é isso. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Talvez meu computador trave também. Se ele travar, infelizmente errou. Beleza. Conseguem ver a apresentação? Sim. Opa. Beleza. Então vamos lá. Na verdade vai ser uma apresentação curta. Vamos começar aqui com os problemas, a introduçãozinha, as coisas que vocês precisam ter em mente quando vocês estiverem me ouvindo, né? A primeira delas é que o meu ponto de vista vai ser de um estudante de filosofia e não muito de um estudante de teologia, apesar de eu estudar teologia de vez em quando, como esporte, mas de certa forma o meu foco é muito em autores da filosofia. Tanto é que as minhas principais influências vai ser o Jonas Madureira. Ele é um pastor, mas ele tem o seu livro Inteligência Ilhada que bebe muito das águas de filósofos muito importantes para mim. E vai ter Nietzsche. Ok, é isso. Agora vamos logo para as definições. Porque, principalmente se a gente está incomodado, não tem definições. Beleza. Definições. Essas definições elas são importantes porque toda apresentação de filosofia, digamos assim, ela parte de algum pressuposto. Dificilmente a apresentação de filosofia elas falam de muitas coisas. Na verdade, é sempre um recorte muito específico dentro de alguma obra que chamou a atenção daquele cara que estava expondo, né? O que eu acho que é um pouco diferente da história. A história ela tenta abarcar mais coisas quando ela está tentando explicar, seja qualquer tipo de conceito. Já a filosofia ela é um pouco mais específica. Então, por isso eu trouxe essas definições para deixar claro o que eu vou tentar dizer e como eu vou dizer durante essa palestra. A primeira é a definição de problema. Por quê? Normalmente a gente não pensa muito sobre essa definição. E essa é uma definição que está num livrinho chamado... um livro grande, né? Que é Filosofia do Deleuze e Guattari. E nesse livro eu li muitas coisas que me impactaram como estudante de filosofia. E, de certa forma, são coisas que estão na história da filosofia, mas só eles conceituaram, digamos assim, de uma forma que me fez pensar melhor. E o primeiro conceito é esse conceito de problema, justamente porque problemas não são coisas que a gente resolve. A história da filosofia ela é cheia de problemas nesse sentido, porque você não responde aos problemas que aparecem na história da filosofia. Quer dizer, não é que você não responde, você não resolve esses problemas, você tem respostas, você tem perspectivas diante desses problemas. Mas resolver mesmo, o problema não é feito para resolver. Sabe aquela coisa, inclusive eu acho que o Pondé, ele fala muito nas entrevistas dele, de tipo, a pergunta vale mais do que a resposta. É um pouco a ideia de Deleuze, só que o problema ele não é necessariamente uma pergunta. O problema ele é algo que aparece e você tem que lidar com ele. É assim que a gente vive, digamos assim, a nossa vida. Muitos problemas vão surgindo e a gente vai aprendendo a lidar. Não necessariamente a gente resolve, mas a gente tem uma resposta para tudo isso. A segunda definição é a definição de mal, e mais precisamente em Plânktida, num livro chamado Conhecimento e Fé Cristã, eu acho que é esse o título, e um livreto do C.S. Lewis chamado O Problema do Sofrimento, que eles, em especial, eles definem o mal como um sofrimento. Sofrimento de qualquer ordem, seja físico, espiritual, mental. Esse é o mal, no fim das contas, que nós temos que lidar no nosso dia a dia. Né? E
é isso. E agora o problema do mal, juntando essas duas palavrinhas, né? O problema do sofrimento para C.S. Lewis. Plantinga, ele olha para esse problema e ele fala que é necessário um outro tipo de visão além do que ele mesmo apresenta, porque Plantinga, para quem não sabe, ele é um filósofo, ele é alguém muito importante para a lógica. Muitas pessoas que vão estudar lógica, principalmente lógica de nomes, contradição de dito e de fato, vão ver Plantinga em algum momento, porque ele de fato ele é um nome muito importante dentro da filosofia, e ele é um cristão, isso tem que ficar muito claro. E, bom, para Plantinga, o problema do mal, você pode tentar dar uma resposta epistemológica, uma coisa de conhecimento, mas não a resolução dele, digamos assim, uma resposta que abarque os problemas mostrados para nós, ela precisa ser de cunho pastoral. Ela precisa vir de algo que envolva mais a comunhão da igreja, que envolva elementos um pouco mais individuais e até um tanto subjetivos. Mas, onde se institui esse problema do mal, né? Dentro da história, nós temos esse Lactâncio, que foi um apologista, eu não lembro exatamente qual século, não sei se foi do ano 250, enfim, ele é um dos primeiros apologistas que ele vai citar Epicuro, que é um outro filósofo que foi citado em uma das palestras do SCA, para falar de um dos tipos de ética helenista. Lactâncio, ele formula dizendo que o problema do mal ele é instituído, digamos assim, sistematicamente pela primeira vez por Epicuro. Mas algumas pessoas vão dizer que, na verdade, são escritos de alunos de Epicuro. Quem já estudou filosofia antiga sabe um pouco disso, de que era muito comum que discípulos meio que encarnassem os seus mestres. Pitágoras é um exemplo muito claro disso, os discípulos, eles escreviam coisas, descobriam coisas e escreviam no nome de Pitágoras. Eles nunca colocavam o seu nome lá, né? Então, o fato de Lactâncio usar essa questão de que quem sistematizou primeiro foi Epicuro, na verdade, não existe muita comprovação, nem na filosofia, nem na história para isso. E quem resgata essa questão e bota ela um pouco mais palpável, digamos assim, é Hume. E como é que ele torna isso um problema, né? Como é que nós vemos agora esse problema do mal, né? Hume, ele vai definir uma frase muito curta, que eu vou parafrasear, não vou citá-la de uma forma exata, né? É como se ele estivesse dizendo, Deus é capaz, mas ele não quer acabar com o mal, então ele é cruel. Deus não é capaz e quer acabar com o mal, então ele não é onipotente. Agora, se Deus é capaz e ele pode, por que ainda temos que passar pelo mal? Esse é o problema, sabe? É aí que vem o ponto que é problemático para muitas pessoas, né? O problema do mal, ele é algo que me afetou durante muito tempo, é algo que eu vejo nos meus irmãos da igreja, e um irmão muito querido para mim, em especial, que de fato ele faz essa pergunta, quase todo culto, digamos assim, quase todas as vezes que eu encontro, ele faz essa pergunta porque para ele passa por um sofrimento que talvez ele não tenha muita saída para isso, sabe? Ele não veja muita saída por isso. Então, o problema do mal, por mais que a gente possa abstrair, falar de uma forma lógica, não é muito saudável fazer isso. O que é importante a gente falar, antes de entrar no livro que talvez seja mais importante para falar de problema do mal, que é o livro de Jó, né? Nós precisamos falar desses dois conceitos, que são conceitos que nós vemos dentro do calvinismo, digamos assim, mas eu digo que esse problema, essa frase, Deus é soberano e o homem é responsável, é algo que, afeta todo cristão sincero. Dificilmente eu acho que um cristão sincero ele não consiga ver essas duas coisas como, às vezes, uma coisa difícil de ser lidada. Eu peço desculpas porque eu estou um pouco cansado. Eu estava trabalhando numa construção de casa aqui e aí está difícil de raciocinar. Tá certo, vamos lá. Esse ponto de Deus é soberano e o homem é responsável, eu acho que quem melhor explica isso é Gordon Clark. Por que eu acho que ele é o que melhor explica? Ele tem um livreto chamado Deus e o Mal, Problema Resolvido. Primeiro já temos um problema aqui, né? Que ele resolveu um problema.
Na concepção de Deleuze isso não é possível, mas enfim, essa briga de ego, né, briga de filósofos, eu acho que não pode, enfim. Mas enfim, Gordon Clark ele tem dentro do seu livreto algumas definições que são muito importantes. E eu acho que elas deixam muito claro como o problema de Deus ser soberano e o homem ser responsável é um problema para todo cristão. Por quê? O que nós temos é um Deus que ele é onipotente, onisciente, ele vê todas as coisas, ele faz de tudo, ele efetua tanto querer quanto realizar em nós. E nós, como seres humanos, nós caímos, né? Teve a queda e todas as questões que eu acho que todos os cristãos já foram apresentados em algum momento da sua trajetória como filho de Deus. E nesse sentido, Gordon Clark ele vai apresentar o conceito de livre agência. E, bom, muitas pessoas vão olhar para o conceito de livre agência e vão falar isso é parecido com o conceito de livre arbítrio, né? Por que às vezes acontece essa confusão? Porque em muitas igrejas, muitos pastores e muitos irmãos interpretam o livre-arbítrio com o conceito de livre agência. Eu acho isso muito engraçado, porque muitas pessoas não querem meio que elucidar isso para as outras. Assim. Por quê? Porque dificilmente alguém que acredite no livre-arbítrio, e pode ser que alguns de vocês que estão falando, que estão me ouvindo, quer dizer, pensem no livre-arbítrio, dificilmente vocês pensam como se fosse algo independente de tudo, sabe? Um processo de escolha independente de qualquer outra coisa. Ou seja, nesse sentido, de um livre-arbítrio libertário, né, que muitas pessoas eles colocam esse termo, mas existe um momento em que o ser humano ele faz escolhas onde ele não tem nenhuma influência. Escolher sem influências, dificilmente alguém que acredita no livre-arbítrio pensa exatamente nesses termos. Por quê? Porque, primeiro, a salvação é pela graça. Isso é para todos os cristãos. Todos os cristãos entendem que a salvação é pela graça. Ou seja, existe uma influência divina. Mesmo que, não, mas uma pessoa ela rejeita a salvação, mas aí existe uma influência do pecado no coração dela, entende? Não é como se a pessoa ela fosse elevada em um certo patamar onde ela não tem influência nenhuma e, de repente, ela consegue pesar todas as suas escolhas muito racionalmente, muito delimitando bem os objetos que ela está ali diante dela e ela, não, vou escolher isso porque eu tenho mais benefícios aqui, vou escolher isso porque eu tenho... Não é isso que acontece. Nós sabemos que nós somos passíveis de influência. E essa questão da livre agência para Gordon Clark fica muito claro que é a vontade livre. Você tem uma vontade livre. Você pode fazer as coisas de Deus sem saber, no fim das contas, que você está fazendo as coisas de Deus. Um exemplo que C.S. Lewis ele vai evocar, e obviamente C.S. Lewis não está voltado para Gordon Clark, no entanto eu acho que elucida bem, que é a questão de que Judas ele faz o percurso que Deus quer que ele faça, mas ao mesmo tempo Judas quer fazer aquele percurso. Ele tem vontade de fazer aquele percurso, ele faz com todo o seu vigor, digamos assim. Pedro também faz um percurso que Deus também quer. No entanto, a vontade de Pedro é trabalhada para glorificar a Deus, ao mesmo tempo que a vontade dele é trabalhada para se arrepender no momento certo. Então, isso é só um exemplo, todo exemplo ele é um pouco complicado. Mas, enfim, nesse sentido, a livre agência ela não necessariamente está ligada a uma questão do que você faz ou não, mas é a vontade de você fazer ou não ter vontade de fazer. Quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente quando nós estamos vendo as reclamações de Deus, digamos assim, através dos profetas diante de Israel, geralmente a forma como Deus está falando para Israel é uma forma de que a vontade daquele povo não está sendo dobrada a ele. Que eles honram, que ele é honrado pelos lábios daquele povo, mas o coração, a vontade, o centro que faz com que essas pessoas se movam, não está sendo voltado para ele. Então, no fim das contas, responsabilidade significa aquilo que eu faço, não é aquilo que eu faço, mas responsabilidade tem tudo a ver com, me fugiu a palavra, tem tudo a ver cara, me fugiu mesmo. Responsabilidade tem tudo a ver com prestar contas. Principalmente quando nós falamos de Apocalipse, quando nós falamos dessa questão de Israel, os profetas diante de Israel, falando que Israel é rebelde, é uma esposa rebelde, alguém que está traindo seu marido, ou outra coisa assim. Normalmente nós estamos falando de um trabalho da vontade que tem que prestar contas diante de Deus.
Quando Deus fala nos seus mandamentos, né, esses mandamentos eles não são finais no sentido de que você tem que fazê-los mecanicamente. Existe um trabalho da vontade ali dentro. Então, nós sabemos, nós temos responsabilidade diante de Deus porque nós prestamos conta daquilo que nós fazemos, mas nós sabemos que Deus é soberano nesse sentido. E nesses termos eu acho, e eu vou falar agora com certeza, que isso não é um problema calvinista, mas é um ponto que todo cristão ele entende. Que Deus ele guia todos os nossos passos, mas nós somos responsáveis por todas as escolhas que nós fazemos. E essas escolhas não estão muito atreladas ao fato de sermos livres nelas, mas no fato de termos uma vontade livre em escolhê-las. Entendi? É meio louco, né? Mas é mais ou menos por aí. Agora, esse segundo ponto que nós precisamos pensar, o que o ateu está procurando quando ele levanta a questão do problema do mal? Por que eu coloquei essa pergunta? Porque o problema do mal, ele é um problema, como disse o Guilherme Cordeiro, né, um dos ex-integrantes da SA, ele tem um artigo sobre isso, de Deus transformou o bem em mal, e ele fala, logo nas primeiras linhas, que o problema do mal é uma nota de rodapé, quer dizer, o ateísmo é uma nota de rodapé no problema do mal. Porque o problema do mal, ele é instituído por cristãos. O problema do mal, ele só faz sentido dentro do cristianismo. Você pode procurar em qualquer outra religião e é muito comum que as pessoas elas só aceitem. Tipo, não, de fato, tem bem e mal em todas as partes. O Deus, ele pode ser bom e ele pode ser mal de qualquer jeito. Só que para nós isso é um pouco complicado, porque nós estamos vendo que é um Deus todo-poderoso, nós somos atraídos a esse Deus que é todo-poderoso e é totalmente bom. Então você atrelar qualquer coisa que envolva maldade à essência desse Deus é um problema. E o ateu, ele percebe isso. Mas por que ele percebe isso? Ele percebe porque, na verdade, não é que ele tem consciência de todo esse caminho que eu vou citar, mas é muito importante a gente pensar que o problema do mal está muito atrelado, principalmente na formulação de um ateu, está muito atrelado à forma como Santo Anselmo ele apresenta a existência de Deus. Porque o que Santo Anselmo diz? Né? Santo Anselmo é um monge medieval, ele é muito importante, inclusive, para obras como Descartes e outras pessoas assim. E ele tem uma prova, digamos assim, da existência de Deus, que essa prova ela envolve a mais perfeita que nós conseguimos pensar. Pense na coisa mais perfeita que você consegue pensar. Coisas perfeitas, elas precisam ter atributos perfeitos. Isso está muito atrelado a uma certa concepção de mundo que envolve Agostinho, mas se eu falar de tudo, voltando para trás, vai ficar muito extenso. O ponto é que, bom, como nós somos cristãos, nós entendemos em algum momento que perfeição tem tudo a ver com os atributos de Deus. Né? Então a gente envolve, tipo, aquilo que tem que ser mais perfeito de todas as coisas, ela precisa ser totalmente boa, precisa ser onipotente, onisciente, tem que ser um monte de coisas, e todas essas coisas são atreladas a certos atributos positivos, atributos que envolvam um caráter de que eles podem existir sozinhos. Por exemplo, se você pensa no mal, o mal ele não pode existir por si só. O mal ele existe em uma certa medida porque ele busca algo que é bom em si. Por exemplo, alguém quer autoridade ou quer ser um governante, digamos assim, ter governo não é uma coisa má, mas a forma como você vai até esse governo, como você conduz esse governo, isso torna aquilo que poderia ser bom e é bom nas mãos de Deus, mas se torna perverso e cruel. Então, em certa medida, atributos negativos que não envolvem perfeição são atributos incompletos, porque eles são atributos que buscam coisas que envolvem um certo grau de bondade. No entanto, a pessoa ela não consegue efetivar esse grau de bondade. Né? Existe um erro no percurso, existe um mal aí no meio do percurso. E nesse sentido, Santo Anselmo ele vai falar que um dos atributos que necessariamente precisa ter nessa coisa perfeita é o atributo da existência. Porque se você diz que, bom, a coisa mais perfeita que existe tem todos esses atributos maravilhosos que a gente consegue pensar, mas ele não existe, então essa coisa é imperfeita. Ela não pode ser a coisa mais perfeita que a gente consegue pensar. E, nesse sentido, o ateu ele usa o argumento do Santo Anselmo como uma forma de falar, bem, se existe mal e existe esse Deus que você está me falando, como é que a gente está enfrentando essa noção aqui? Porque o que o ateu está falando? Eu encontrei uma imperfeição no seu Deus. Olhando para esse mundo, eu encontrei uma imperfeição. E aqui entra o Plantinga, que ele vai falar que esse tipo de argumento é um argumento de probabilidade. Bom, ele é probabilístico. O fato de você falar provavelmente Deus não existe porque eu vejo mal no mundo,
não é menos racional ou mais racional do que alguém dizer, não, eu acredito que existe porque eu vejo a bondade de Deus em mim. Provavelmente Deus também pode existir. Né? Não é menos ou mais racional esse jogo. Então o ateu, quando ele procura esse tipo de coisa, na verdade ele está brincando com a nossa cara, né? Ele está tentando mostrar o quanto nós somos contraditórios e coisas assim. Eu acho que isso é muito importante até mesmo pelo fato da gente se situar e aprender que o problema do mal ele não é um problema que tem que nos assombrar. Mas nós precisamos ter temor diante de Deus quando nós estamos falando disso. É por isso que esses dois pontos, para mim, são muito importantes. Deus é soberano, o homem é responsável. E o que o ateu está procurando quando ele vai falar dessas coisas. Bom, e agora a gente vai entrar finalmente em Jó. Mas antes de entrar em Jó, eu preciso falar de alguma coisa, de um conceito que aparece em um carinha, que todo mundo já conhece de alguma forma, principalmente com a sentença Deus está morto, que é Friedrich Nietzsche. É muito difícil falar o nome dele, Nietzsche. E ele tem um livreto chamado Nascimento da Tragédia. E é muito importante esse livreto, principalmente na forma como eu vou ler Jó, e lembrando que eu sou um aluno de filosofia, então, de certa forma, por mais que eu esteja aqui apresentando para um grupo cristão, eu acho que a visão de Nietzsche em relação à tragédia aplicada a Jó faz muito mais sentido na minha cabeça. E vocês vão entender daqui a pouco. Que visão de tragédia é essa? Tragédia é um conceito grego, principalmente por conta do teatro grego. E Nietzsche ele vai olhar para essa questão da tragédia e ele é muito fascinado pela tragédia. Nietzsche ele é um cara que odeia filósofos, mas ele é estudado como um filósofo. É tipo o castigo eterno de Nietzsche, né? Ser considerado um filósofo quando ele odeia todo tipo de filósofo. E ele se envolveu em filosofia grega porque ele gostava muito das tragédias. Então, pesquisando tragédias, ele acabou caindo nessa questão de filósofos. Né? E o que ele tira da tragédia grega em especial? Ele vê que a tragédia é uma representação do sofrimento do homem na Terra. Ele vê que toda tragédia, quando ela é apresentada, quando ela é representada no palco, é uma forma dos gregos encararem os seus demônios, digamos assim. Aquilo que torna o grego alguém sofredor como um ser humano normal, que olha para a existência e percebe que tem alguma coisa faltando. E a tragédia, ela meio que faz com que esse sofrimento seja claro diante dos olhos dos espectadores. E os espectadores, eles acabam, por estar sendo expostos a essa tragédia, eles acabam se tornando melhores do que eles eram antes. Nietzsche, ele chega até a dizer que eles se tornavam deuses, né? Bom, como nós estamos diante de um ateu, né? E um pagão, digamos assim, nada mais justo, digamos assim, do que ver um pagão sendo pagão, né? Ele olha para a tragédia e fala, não, a tragédia torna os seres humanos deuses. Mas o ponto de vista dele, que é muito interessante, é que o sofrimento é algo que causa espanto nas pessoas. E elas precisam olhar para esse sofrimento não somente como se fosse algo individual. Tanto é que o grande ódio de Nietzsche dentre os tragediógrafos, é difícil falar essa palavra, tragediógrafos, é justamente um cara chamado Eurípides, que ele escreve uma tragédia chamada Medeia, e todo o sofrimento de Medeia se resume em ciúme. Ou seja, aquela coisa que muitos estudantes de humana usam, assim, psicologização do mundo. Eu tornei o que era um sofrimento gigantesco, que poderia me ajudar a ver o mundo de uma forma melhor, em uma coisa pessoal. Eu olho para mim e agora eu sei por que eu estou sofrendo. Olha, eu compreendo porque no fim das contas eu só preciso de uma boa conversa. Eu só preciso de um bom momento, eu só preciso compreender as coisas e de repente tudo vai se melhorar. E Nietzsche ele acha que isso foi terrível, foi a perda dos gregos, foi o início da declinagem, um lugar onde você tem a ascensão de uma filosofia, de uma forma de pensar. Ele começa a se destruir justamente porque as pessoas começam a encarar o sofrimento como uma coisa pessoal, como uma coisa que elas podem lidar de uma forma simples. E Nietzsche acha isso terrível. Agora, vamos olhar para Jó e pensando um pouco nisso, de o sofrimento é uma coisa grandiosa, o que a tragédia é, no fim das contas, nessa explicação de Nietzsche? A tragédia é um sofrimento imerecido. É um sofrimento que a gente não entende exatamente por que acontece. A tragédia não é uma coisa que acontece porque a gente está fazendo as coisas erradas. Na verdade, a tragédia ela acontece porque é inevitável. Existe uma coisa que é maior do que nós, que aparentemente nos guia para essa tragédia.
E eu acho que a tragédia de Jó, ela explica um pouco melhor isso, porque muitos autores, dentro da história da filosofia e da literatura, eles se perdem nesse percurso, digamos assim, que eles vão olhar, principalmente Franz Kafka. Kafka, ele é maravilhoso, eu gosto muito das obras dele, mas nitidamente ele é alguém que sofre por conta de algo que ele não entende. Kafka, ele escreveu Metamorfose, para quem não conhece, e todos os livros dele se resumem numa fórmula de que existe um sofrimento que aparece, ele não tem explicação. Se você pensar em Metamorfose, por exemplo, que é a história de um cara que se torna um bicho grotesco, que muitas pessoas chamam de barata, né? Ele se torna uma barata gigante, e não tem uma explicação nenhuma nesse livro sobre a barata gigante. Não tem explicação por que ele se tornou, não tem explicação, simplesmente ele tenta lidar com isso e de repente ele percebe que as pessoas olham para ele de forma grotesca. Então existe um sofrimento que acontece do nada, que vem, e o final desse sofrimento sempre é a morte. Todos os livros do Kafka envolvem morte. O próprio Kafka, ele falava que quando ele morresse era para queimar todos os livros para acabar com esse sentimento trágico. Porque ele não compreendia por que ele passava por todas essas coisas. E bom, Jó, ele é um pouco essa questão, né? Jó, ele mostra um pouco disso. Nós somos confrontados com isso, principalmente como cristãos. Nietzsche, inclusive, uma das coisas que Nietzsche acusa os cristãos é que eles desencantaram o mundo. Eles tornaram o mundo uma coisa menor do que ele realmente era. Por exemplo, os gregos eram exaltados porque eles viam que existia uma coisa muito maior atrás deles e que essa coisa maior eles não podiam explicar, mas eles podiam vivenciar isso no seu sofrimento. E ver que o sofrimento ele apontava para alguma coisa que eles não poderiam compreender, mas eles viviam e viviam. Já os cristãos, no início, na concepção de Nietzsche, eles começaram a tentar explicar o mundo demais, e principalmente os cristãos do Ocidente. Por que eles tentam explicar o mundo demais? Porque eles não veem mais a tragédia, eles não enxergam mais o sofrimento. Tudo é muito fácil de ser explicado. Não, você fez isso por conta daquilo outro. Você está passando por esse sofrimento porque por causa de um pecado no sofrimento. Você fez isso porque, no fim das contas, você não entende todo o contexto. Você precisa de uma boa conversa. É como se Nietzsche acusasse a psicologização do mundo nos cristãos. E isso, por muitas vezes, é visto em nós. Nós, às vezes, vivemos a vida um pouco assim, sabe? A gente não se espanta tanto com a grandiosidade de Deus. Por vezes, a gente até conceitua muito a grandiosidade de Deus ao ponto de torná-lo uma teologia sistemática final. Não, Deus ele é totalmente assim, e é por isso que a gente pode concluir abertamente que esse livro está falando disso. É óbvio que o que eu estou usando é quase que um ponto de vista existencialista, mas eu acho que explica e incomoda um pouco, e eu acho que a gente precisa retomar um pouco essa questão do espanto diante do mundo, sabe? E Jó, ele é a demonstração de que às vezes os cristãos não leem a Bíblia direito. Porque o que é, né? O livro de Jó, ele inicia, né, apresentando Jó, o justo, o homem justo que não era um judeu. Isso foi um grande problema, inclusive, para ver o cânone judaico, para montar o cânone judaico, isso foi problemático, porque Jó não era judeu, não se sabe exatamente em que época ele viveu, algumas pessoas dizem que é perto de Abraão. Outras pessoas têm teorias loucas, como, por exemplo, Jó ter vivido, quando ele amaldiçoou o dia que nasceu, na verdade ele amaldiçoou 30 de fevereiro, né? Enfim, muitas pessoas têm umas ideias estranhas em relação ao livro de Jó, algumas ideias que são estranhas, justamente porque ele é um livro de sabedoria e, às vezes, por ser um livro de sabedoria, muitas pessoas usam como, não, dá para interpretar do jeito que a gente consegue. Só que Jó, ele é apresentado como justo, um homem que sacrifica em nome de Deus, ele foge do pecado, ele é alguém que luta pela honestidade, digamos assim, no mundo. E de repente nós somos trasladados, digamos assim, desse cenário. Os cachorros aqui estão gritando aqui do nosso. A gente é trasladado desse cenário e vai parar diante de Deus, digamos assim. E está ali o trono de Deus, vem os anjos se apresentar, no meio desses anjos tem Satanás. Satanás é chamado para conversar com Deus. Deus chama a atenção de Jó, Deus chama a atenção de Satanás para a vida de Jó. E aí Satanás fala, não, ele só te serve porque ele tem muitas coisas. Aí Deus vai e fala, então pode tocar em todas as coisas dele. Esse é o primeiro choque, talvez, que todo cristão tenha quando está lendo o livro de Jó. Está lendo o livro de Jó. Justamente porque é estranho, cara, é pesado. Deus está chamando Satanás está falando tete a tete com Deus, né? E Deus fala que Jó ele é um servo fiel e dá permissão a Satanás de tocar nas coisas dele. E aí tudo é destruído e Jó, ainda assim, glorifica a Deus.
novamente nós somos trasladados desse palco, e lá nós vemos nós vemos de novo os anjos se reunindo, e Deus aparecendo, e Deus chamando Satanás, e Satanás daquele jeito dele, e aí Deus fala, viu como meu servo não me negou? Aí Satanás vai e fala, não, mas aí é porque no fim das contas ele tem saúde. Uma pessoa que tem saúde pode se reconstruir. E aí o que Deus fala? Tá bom, vai lá, toca na saúde. É muito interessante, inclusive, a forma como Satanás fala, né? Pele por pele, né? Parece que é um conceito um pouco mais profundo, né? Do que simplesmente saúde, mas, enfim. E Satanás toca na saúde de Jó, e de repente aparecem uns amigos de Jó na história. Uns amigos que muitas pessoas, e é muito comum, tem interpretação comum das pessoas, e é uma interpretação que me incomoda bastante, de pessoas dizerem que os amigos querem induzir Jó a negar a Deus e tudo mais. Quem induz Jó a tentar negar a Deus é a mulher dele, né? É a sua esposa. Não é seus amigos. Na verdade, seus amigos eles aparecem, se você continuar no texto, eu acho que é no capítulo 2, você vê que eles ficam 7 dias chorando com Jó. Eles choram 7 dias seguidos, sem falar nada, eles não debatem nada, eles estão consolados e consolando, sabe? Eles estão buscando, nesse momento, uma certa irmandade, uma certa comunhão com o sofrimento de Jó. Ver que aquilo foi grandioso demais. No entanto, Jó, ele começa o seu discurso, né, lá pro capítulo 3 ou 4, não estou lembrando, acho que é. E, bom, o discurso de Jó, ele é um discurso muito pesado. Ele é de alguém que está passando por um sofrimento muito grande, que está falando muitas coisas, que fala que amaldiçoou o dia que nasceu, que não queria estar vivo, que tudo é horrível. E aí entram os amigos. Os amigos, eles entram muito mais como uma certa defesa de Deus, sabe? Porque Jó, ele está reclamando, ele está falando que ele está passando por muitas coisas, e os amigos entram e falam, não é assim que você tem que fazer. Não, você não pode falar essas coisas que você fala. Você não pode amaldiçoar o dia que você nasceu, porque Deus te deu essa dádiva. Então, no fim das contas, nós temos que encontrar a raiz do seu problema. Por que você sofre? E aí os amigos, eles, dentro de uma certa perspectiva até um tanto religiosa, vão falar, não, você sofre porque você pecou. Em algum momento você errou. Em algum momento você caiu, e por isso que você está passando por isso. Em algum momento Deus está vendo, e ele viu, e ele vê todas as coisas. E sabe o que é interessante? As respostas de Jó sempre são baseadas em, mas Deus é onipotente. Mas Deus é totalmente bom. Mas Deus é justo. As respostas de Jó, por mais que envolvam uma certa reclamação e uma lamentação em Jó, todas elas envolvem essa questão de Deus é grande, cara. Como é que você vem me dizer que o cara que vê todas as coisas, ele não viu os meus atos de justiça? Ele não viu o quanto eu batalhei, digamos assim, no mundo, e de repente ele se esqueceu de mim. Como é que você fala isso? E os amigos, eles o tempo todo estão tentando falar alguma coisa para Jó. Só que lá perto do final do livro, perto do final não, ainda tem um bom pedaço para seguir. Perto do final do livro, Jó, ele começa, ele passa por 4 estágios, digamos assim. Ele lamenta, ele fala da onipotência, da sabedoria de Deus, sabe? Parece que ele está glorificando a Deus, e depois ele lamenta de novo, e depois ele volta a glorificar a Deus, e depois ele lamenta, e o final do lamento dele é um dos mais interessantes, que é ele falando, então que eu vá para o tribunal junto de Deus. Por que Jó está pedindo o tribunal, né? Alguns historiadores, alguns arqueólogos falam que Jó ele se situa numa região onde era muito comum que as pessoas elas fossem, principalmente os sábios da região, fossem para a entrada da cidade. E essas pessoas elas ficavam meio que advogando as causas, tipo falando, a viúva vem pedindo alguma coisa, e aí eles meio que debatem e dão uma solução para o seu problema. É como se fosse um tribunal, só que de anciãos, né? E lembrando, Jó não era judeu, né? Então era uma prática entre os pagãos de ter um certo consenso de justiça entre aqueles que eram mais velhos. E Jó, ele, pegando um pouco, inclusive, aquilo que os seus amigos estão falando, então ele diz, tá, então se de fato o que eu fiz foi algo injusto e eu estou passando por isso, então que eu vá diante de Deus ao tribunal e que isso tudo fique claro. Porque eu não fiz. A conclusão de Jó é, Deus errou.
E ele errou e eu posso provar diante de anciãos, eu posso provar diante de um tribunal, eu posso provar diante de muitas testemunhas que Deus errou comigo. Porque se de fato eu preciso fazer algo para passar por esse sofrimento, eu não fiz nada que se comparasse a esse sofrimento. A conclusão de Jó nesse período é uma conclusão muito dura e muito triste, e nos faz entender por que no fim das contas, Deus, inclusive, pune os amigos de Jó. Porque olha a conclusão que ele chega através do discurso dos amigos. Só que, bom, a história ela não termina aí, né? Você tem o jovem que aparece, que se eu não me engano o nome dele é Eliú, né? Se alguém souber o nome, eu estou sem a minha colinha aqui, mas enfim. Esse jovem aparece e o jovem, ele dá respostas. Ele dá respostas ao sofrimento de Jó. Ele dá respostas à grande soberania de Deus e, inclusive, às vezes ele parece ser um pouco mais ousado, porque ele fala que, bem, agora eu entendo por que a sabedoria só vem pelo Espírito de Deus, porque eu estou vendo um bando de mestres falando. Jó, ele chegou a uma conclusão terrível, os amigos não puderam dar uma solução para o sofrimento de Jó. Não é necessariamente uma solução, mas será que eles não conseguiram aliviar o sofrimento de Jó mostrando quem Deus é? Quem Deus nunca deixou de ser? E esse é o ponto, sabe? Eliú, ele basicamente ele tem uma noção de que não é uma barganha. Deus não está barganhando com Jó. O que vai acontecer, qual é a conclusão, qual é a resposta que Jó tem que ter no final, se ele teve que passar por isso para de fato estar em um novo patamar, para conhecer Deus face a face, todas essas coisas são meio que especulações. Mas Eliú, ele responde dizendo que, bem, o seu pecado ele afeta você e as pessoas que estão ao seu redor. Deus está muito acima dessas coisas. Isso não quer dizer que nós podemos pecar saindo torta direito, mas quer dizer que, no fim das contas, o fato de Deus exigir santidade de nós envolve demonstrar essa santidade, espalhar essa santidade entre os outros. Sabe? Quando nós pecamos, outras pessoas sofrem com isso. Deus de certa forma, digamos assim, ofendido, mas não afetado necessariamente. E Eliú, ele mostra isso para Jó exaltando a glória de Deus. É como se, no fim das contas, a resposta que ele dá ao sofrimento de Jó é o consolo pela palavra de Deus. É o consolo por aquilo que nós entendemos de Deus. Não é eu explicar por que ele está passando por isso, mas é eu falar que Deus nunca deixou de ser soberano e nós nunca deixamos de ser responsáveis. Mas, nesse ponto, Deus ainda assim é gracioso, porque ele transforma todos os males em todos os bons. E olha que interessante, no fim das contas, quando ele termina de dizer, no final aparece Deus. A última peça dessa tragédia, digamos assim. E Deus, ele demonstra diante de Jó que, bom, ele não responde as perguntas de Jó, porque as perguntas de Jó são respondidas por ele. Mas ele faz perguntas a Jó que humilham a Jó. Que fazem de Jó, que faz com que Jó perceba que ele não pode ir num tribunal diante de Deus e falar, não, Deus está errado, porque Deus não é igual a Jó. Isso fica muito claro durante todo o discurso de Deus. Ele domina a natureza, ele domina as relações humanas, ele domina tudo e ele nunca, nada do que ele fez foi injusto. As respostas, a demonstração, o fato de Deus aparecer para Jó, não é necessariamente que Deus está castigando Jó. Mas é como se Deus estivesse diante dele falando, bem, você queria ir para o tribunal, então você está diante do juiz. E como juiz eu vou te fazer algumas perguntas. Se você conseguir respondê-las, nada além da verdade, então responde. Ele não consegue responder nenhuma. E é muito bonito, no fim das contas, esse final, digamos assim, do fato de que o juiz aparece diante de Jó, porque, no fim das contas, a sentença do juiz é retirar todo o sofrimento de Jó. É dar um novo começo, digamos assim, a Jó. Então, bom, a conclusão disso, né? Um dos termos que aparece no livro do Jonas Madureira, que inclusive é o livro Inteligência Humilhada, que eu falei no início, que é o capítulo 3 desse livro, que é intitulado Deus Humilhado, que é um capítulo muito bonito. Talvez um dos capítulos mais bonitos que eu já vi a lidar com o problema do mal. Ele é uma resposta a uma coisa que começa em Plantinga. Por quê? Plantinga, ele vai falar que
o problema do mal ele necessita de um cuidado pastoral. E o Jonas Madureira, ele tenta escrever sobre o problema do mal, tendo esse cuidado pastoral. E um desses cuidados pastorais é um exemplo que ele tira falando de uma oração suja que ele teve que ouvir. De uma mulher que tinha acabado de perder seu filho, o filho é baleado na frente da igreja, a mulher chora desesperadamente, ela entra em desespero, e o Jonas, que é o pastor dela, ele tenta abraçar, só que essa mulher não quer nenhum abraço, ela grita com o pastor e ela grita diante de Deus falando que o odeia. E é como se ela fizesse uma oração para Deus e falasse, eu te odeio. E isso foi muito pesado. Ele inclusive fala o quanto isso foi horrível ouvir. No entanto, após essa oração, ela se arrepende. E talvez esse seja o ponto, inclusive, que nós encontramos em Jó. Porque Jó, ele está amaldiçoando o dia que nasceu, os primeiros capítulos de Jó, ele está indignado, digamos assim, ele está, antes de falar, não, vamos aparecer diante de um tribunal, eu e Deus, antes dele falar de tudo isso, ele está fazendo uma oração suja. Ele está demonstrando a sua indignação diante da situação, ele está lamentando nesse momento. E essa lamentação, às vezes, envolve essa questão de algo que a gente não está preparado para ouvir. Sabe, algo que a gente escuta e fala, não, você não pode falar isso para Deus. Você não pode, porque Deus não é isso, sabe? E por que eu não posso falar? Porque, no fim das contas, se você olhar para a sua vida, você não é totalmente perfeito, sabe? Sabe essas saídas que a gente encontra, que elas são respostas apologéticas em um certo sentido, mas que elas pressupõem, às vezes, que nós estamos tomando um lugar de juízo. Nós olhamos para essa oração, nós olhamos para essa reclamação e falamos, não, Deus não recebe esse tipo de coisa. Nós tomamos o lugar de Deus. E é o lugar que os amigos de Jó tomam. Eles tomam esse lugar e falam, não, você não pode falar isso. Por que eu não posso falar isso? E aí você monta toda uma sistemática para explicar por que ele não pode falar isso. E o que é interessante nesse ponto é justamente que chorar com os que choram é uma resposta ao problema do mal. Porque mesmo diante de tudo isso, e nós falamos, mas Deus é soberano, é totalmente bom, Sabe, a pergunta do ateu de existe sofrimento, tem uma pergunta que eu acho que é muito pesada, e eu peço desculpas para quem se ofender, que é uma pergunta que vira e mexe, principalmente quando está conversando ou está em um evangelismo, algum ateu, alguma pessoa que é muito revoltada com Deus, ele vai falar assim, tá, nesse momento tem uma pessoa sendo estuprada. O que seu Deus está fazendo? Essa pergunta ela é muito dolorosa porque, primeiro, se você sabe que uma pessoa está sendo estuprada, o que você vai fazer? Você vai perguntar para Deus o que ele vai fazer ou você vai tentar fazer alguma coisa? Tá? Segundo, quando o cristão ele cai nessa armadilha de tentar responder, o que nós estamos fazendo é criar uma abstração de algo que acontece concretamente, sabe? É algo que nós podemos pegar. O mal está aí, nós precisamos fazer alguma coisa. E essa é a necessidade pastoral de nós. Terceiro, essa é talvez a pergunta que o Alvin Plantinga tenta falar. Isso é um argumento de probabilidade. Isso não demonstra racionalidade para ninguém. O ponto é, tem alguém sofrendo e eu preciso fazer alguma coisa, porque Deus me regenera para que eu regenere outras pessoas. Para que no fim das contas eu vá até essas pessoas e fale com elas, que eu ore com elas e que eu as ame da forma como elas têm se apresentado. Para que, pelo menos por meio disso, haja um testemunho que na hora que eu apresentar Cristo, essa pessoa ela olhe para a nossa vivência e fala, realmente, Deus ele transforma todo mal em bem. Porque mesmo diante do sofrimento, ele se mostrou maravilhoso, ele me trouxe outras coisas que eu não poderia ver. Nietzsche, ele entende que nós precisamos passar por esse sofrimento, nós precisamos entender que existe um sofrimento que é gigantesco, mas só o cristianismo responde que esse sofrimento, ele pode nos levar a Deus. Ele pode ter uma resposta final em Deus, sabe? Ele pode ter um final feliz como acontece em Jó, mesmo que não seja um final que a gente fale, mas precisava de tudo isso, né? Mas mesmo diante disso, é como se nós precisássemos sempre ajudar as pessoas. Né? É isso que, no fim das contas, Cristo nos motiva a fazer. Quando os discípulos viram para um cego e falam, esse cara é cego desde a nascença. Quem pecou? Foi o pai, foi a mãe ou foi ele mesmo para ele merecer isso? A resposta de Jesus, eu acho que é a resposta que nós devemos dar ao problema do mal.
olha, eu não sei quem pecou, não interessa quem pecou. Jesus não ia responder não sei, mas não me interessa quem pecou. Me interessa que a glória de Deus pode se manifestar na vida dele. Mesmo diante de orações sujas, mesmo diante de coisas que nós, que às vezes não estamos passando por uma situação parecida, a gente olha e fala, não, no fim das contas ela está passando dos limites. Não, cara. Respostas apologéticas, elas podem ajudar em alguns momentos, mas em outros a gente precisa chorar, sabe? Em outros a gente precisa estar junto, caminhar junto, apoiando e suportando uns aos outros em amor, sabe? E é isso. Perguntas, esclarecimentos, dúvidas, não sei. Eu acho que é isso. Tem uma bibliografia aqui, para quem quiser. Religião Nascimento da Tragédia, Conhecimento da Questão da Infância, Deus e o Mal por Ano Resolvido. Eu queria também indicar um filme, que o nome do filme é A Maçã de Adão, que na verdade é em alemão, eu não sei pronunciar alemão, é Adam Abel, eu acho, não sei se. Que é um livro baseado em Jó, que fala muito disso, sabe? Um sofrimento que acontece. Só que, bom, explicar um pouco sobre esse filme. Esse filme ele é um filme de humor negro. O diretor ele não é cristão. Mas eu nunca vi um filme ser tão respeitoso com a questão do sofrimento, com a questão de Jó e com a questão da soberania de Deus quanto este filme, sabe? Muitos filmes norte-americanos que vão falar de alguma coisa em relação a Deus, eu acho eles muito, muito desrespeitosos. Mas esse filme em especial, ele explica um pouco disso, ele tenta usar disso como artifício de progressão histórica, sabe? Mostrar como o sofrimento e Deus não necessariamente são coisas antitéticas, sabe? Não são coisas contraditórias. Na verdade, elas se complementam e às vezes demonstram uma coisa muito maior. Bom, é isso. Eu acho que é agora parar aqui de Eu tenho alguns comentários para fazer. Basicamente, eu me lembrei muitos ateus, né, quando falam do mal, eles tentam responsabilizar o Deus, né, pelo mal. Só que, como você explicou o caso pesada aí do estupro, quem causou o mal foi um ser humano que estuprou uma pessoa, não foi Deus. Então ele já começa por aí. Aí tem outra coisa, eles falam, por que Deus não intervém? A última vez que Deus interveio o mal no mundo, ele colocou um dilúvio na Terra. Então acho que a pessoa está pedindo uma nova intervenção. Acho que é meio complicado. Em certa medida, eu acho que eu não consigo responder muito essa pergunta, sabe? De tipo, Deus como eu posso explicar isso? Quem no fim das contas está fazendo isso? Né? Porque eu tenho um certo medo de inclusive, me tornar um herege quando eu estou tentando responder essa pergunta. Porque ela é muito delicada, sabe? Tipo, foi um ser humano que fez? Foi eu. Preciso intervir nisso, sabe? Eu entendo que Deus é soberano e bom, ele é todo poderoso e ele pode intervir nessas coisas, mas a minha resposta, basicamente, é tipo, olha, cara, eu preciso ir lá, sabe? Me fala onde é que é esse endereço, do que está acontecendo isso aí, porque no fim das contas não resolve o problema, sabe? Tipo, não, eu tô aqui, tem alguma coisa de maldade acontecendo no mundo e no fim das contas, bom, o que eu tô fazendo por isso, né? O que o ateu tá fazendo quando ele fala da fome na África, né? Por que a África tá passando? O que você tá fazendo? Você tá enviando cesta básica pra lá? Você tá dando dinheiro para algum missionário para ele alimentar pessoas lá efetivamente? Então, eu acho que às vezes essas brincadeiras, esses jogos de palavras, não levam a nada. Mas alguém... O Caio tem uma pergunta. Ele pediu aqui para tu definir essa ideia que tu trabalhou no início, né? A ideia lá do Deleuze Guattari, do que problema é algo que não se resolve. Bom, é difícil, principalmente quando a gente está falando de uma coisa filosófica, que existem muitos conceitos envolvidos, né? E a gente, e principalmente eu, que eu ainda não aprendi muito bem a explicar algumas coisas, eu fico dando regressões, sabe? Eu falo, não, antes de você pensar nisso, você tem que pensar nisso. Antes de você pensar nisso, você tem que pensar nisso. E isso é muito complicado e às vezes não é muito didático, né? Mas eu acho que para definir de uma forma simples, é que problema é aquilo que nos motiva a pensar. Ninguém pensa simplesmente porque as coisas estão bem, sabe? Tipo, não, tá tudo tranquilo, eu tenho minha vida aqui tranquila, eu não tenho nenhuma questão, eu não vivo... na verdade, eu vivo uma vida muito simples, eu não tenho que resolver nada na minha vida, sabe?
O problema é essa coisa que aparece, que surge, que nos motiva a buscar resoluções, nos motiva a buscar respostas para eles, sabe? O problema, o problema é que isso é difícil porque tem muitos conceitos mesmo deles que estão envolvidos. Conceitos de linhas de fuga, caos e outras coisas assim. Mas eu acho que uma forma de responder isso é que, para Deleuze, principalmente na perspectiva dele, o mundo ele é um verdadeiro caos. Existe uma bagunça que está aí, sabe? E o problema é uma forma de eu encarar o caos. É eu pegar o caos e falar assim, não, eu não vou tentar resolver, eu não vou tentar responder esse problema. Eu vou olhar para esse problema e a partir dele eu vou começar a refletir. É esse o ponto. O problema ele é como se fosse o nosso start de pensamento. Elias ligou o microfone e quer falar alguma coisa? Eu ia falar que uma das formas de encarar isso, mas você acabou que me falou isso também, é que o problema é um aparente paradoxo. É como se você tivesse um quebra-cabeça em que as peças não se encaixam à primeira vista. Então, enquanto alguns, assim, problemas do dia a dia, eles são de fácil resolução, tipo, o chuveiro está quebrado. Por que ele quebrou? Porque a resistência quebrou, eu vou, troco a resistência, está resolvido. Os problemas filosóficos, eles não são exatamente assim, porque é difícil identificar qual seria a pecinha que esteja quebrada. Então, você tem que sondar vários aspectos dele até encontrar o porquê tudo não se encaixa na nossa mentalidade. O grande negócio da filosofia cristã é que a gente acredita veementemente que, de alguma forma, nem que seja além da nossa compreensão, todas as peças vão se encaixar. Que em Deus simultaneamente consegue ser perfeitamente justo, perfeitamente bom, punir o mal, assim, ou no presente, ou no futuro, ou no passado, e tudo isso faz sentido, não existe uma incoerência lógica nisso. O ateu não necessariamente acredita nisso. Na verdade, o ateu nem acredita que Deus necessariamente existe, né? Mas o ateu, ele não precisa crer que algo realmente faz sentido. Ele pode ser, é Nietzsche, tudo é causa e ponto final, aproveite a vida. Eu só diria que essa questão do problema, e principalmente porque eu peguei um filósofo ateu, né, é que ele é um pouco mais complicado no sentido de que ele não é que ele é um aparente paradoxo, às vezes ele é um paradoxo mesmo, sabe? Em relação à filosofia cristã, a gente pode falar de antinomias, assim, tipo, são coisas que aparecem e parecem paradoxos. João faz muito isso na escrita dele na carta, né, na epístola lá de João. E nessa carta ele fala muitas coisas de tipo, não há trevas nele, não sei o quê, e aí de repente ele vai falar uma coisa que parece que envolve uma inversão de conceitos, mas na verdade isso se chama antinomia, né? Você tem um aparente paradoxo e esse aparente paradoxo ele pode se resolver. E justamente porque ele pode se resolver é que ele é só aparente, ele não é paradoxal. Bom, eu só quis comentar. Não significa que acrescentou alguma coisa. Muito boa a apresentação, eu gostei bastante, deu muita coisa para pensar, mexeu em muita coisa. Eu acho que quando mexe algumas coisinhas é porque a coisa tá valendo a pena, no final das contas, né? Mas como você trouxe Jó para a história, eu acho que Jó é sempre bom nesse tipo de papo. Eu queria só fazer alguns comentários sobre estrutura narrativa, especialmente na Bíblia hebraica, né? Tem um autor chamado Robert Alter, ele escreveu um livrinho chamado A Arte da Narrativa Bíblica. Nesse livro, o Robert Alter ele vai explorar algumas coisas sobre como a Bíblia hebraica estrutura as histórias que ela conta. E é interessante que lá ele sempre enfatiza alguns pontos, né? Entre as várias coisas que ele fala, uma das coisas que ele diz é que a narrativa no Antigo Testamento, em geral, ela é sempre muito econômica na perspectiva do narrador. Ou seja, o narrador ele nunca traz detalhes que são desnecessários. Todo detalhe apresentado ele é essencial para a compreensão da história. E existe uma alternância entre o ponto de vista do narrador, que você percebe que é um narrador onisciente, da perspectiva literária, mas que ainda assim ele sempre oculta alguma coisa na medida que ele conta a história. E na medida como a história ela sempre se revela por meio do diálogo direto, o diálogo que retoma exatamente tudo que aconteceu antes. Claro que o livro de Jó não é exatamente, sei lá, como Samuel ou Primeira Reis, que essa dinâmica ela fica clara, então o ciclo de história do livro de Gênesis. Mas é fato que
o livro de Jó ele é todo dialógico na forma que ele apresenta. Ele é dialógico no sentido que ele é todo organizado em diálogos, né? E é interessante que a Bíblia coloque o livro que vai tratar justamente desse incômodo que o mal gera na gente, da perspectiva do diálogo e não da perspectiva do silogismo ou do raciocínio lógico. Ela não é como se Paulo escreveu uma epístola aos romanos sobre o problema do mal. Não, você tem uma história de Jó e você tem um monte de incompreensões. E não só essa dimensão da narrativa bíblica de você ter ocultar algumas coisas e você deixar, digamos assim, para o leitor captar a partir da dimensão do diálogo, eu acho que isso revela uma coisa um pouquinho mais profunda sobre como a Bíblia entende como a maneira que a gente chega ao cerne da realidade. No final das contas, quando você joga essa perspectiva de que você vai perceber as coisas a partir da dimensão do diálogo e da vivência, acho que a Bíblia está dizendo, olha, a dimensão total das coisas, ela não está presente para a gente mesmo que a gente consiga formalizar, sistematizar a parte da existência. Acho que é muito aquela dimensão que o Emílio trabalhou no livro de Eclesiastes. Parece que a literatura sapiencial bíblica está sempre trabalhando com o problema de que, olha, o mundo ele é ordenado, existem leis que teoricamente deveriam governar o mundo, mas no final das contas a nossa experiência envolve um certo tipo de causa de indeterminação. E talvez seria acabar a história antes da hora, tentar trazer todas as explicações agora, antes que a história seja encerrada no final, né? E se existe essa dimensão de que a gente consegue perceber que, ainda assim, as palavras e o diálogo são meio pelo qual a gente consegue dar sentido a essa realidade caótica, no final das contas, que é a perspectiva que o livro de Jó e Eclesiastes, a literatura sapiencial bíblica, apresenta para a gente, acho que essa dimensão do problema como algo que a gente tem de conviver é algo que a própria Bíblia apresenta para a gente como paradigma para a gente fazer com que a nossa existência se mova no meio dela, né? Acho que a literatura só pensava basicamente isso. É por isso que Provérbios, você pode pegar um provérbio que diz exatamente o oposto do outro. Não é que Provérbios está se contradizendo, por exemplo, quando ele dá um conselho, responda o louco segundo a sua loucura, não responda o louco segundo a sua loucura. O ponto de Provérbios é justamente, olha, não tem uma regra uniforme para você lidar com a variedade da vida. Não é que você está se contradizendo se você trabalha assim ou assado. O ponto é que, de fato, a existência, mesmo que a gente entenda que existe um governo providencial de Deus e que Deus vai resolver todas as coisas no final, ele ainda assim não nos deu a solução agora. E eu acho que essa é a ideia do paradoxo, né? Eu acho que é importante a gente diferenciar o paradoxo da contradição, porque o paradoxo são ideias opostas, de fato, que correm juntos, lado a lado. Não necessariamente elas vão se opor, mas o paradoxo simplesmente significa que elas estão se opondo agora e eu não tenho como lidar com isso. O fato é que agora a situação, as cartas estão colocadas na mesa e basicamente ninguém trocou depois que as cartas foram colocadas. Acho que esse é o ponto da Bíblia para a gente no final das contas. Pelo menos no caso da literatura de sabedoria, né? E essa é a dimensão que o problema apresenta para a gente. Agora, só um comentário, gente, que você falou do juiz na porta da cidade. Eu estava esperando acabar, estava me encostando aqui. Essa era uma prática comum também em Israel, né? Você lembra lá no livro de Ruth, quando Boaz quer saber se ele pode casar com Ruth, ele leva a situação toda para o parente dele, mas para os anciãos que estavam na porta da cidade, né? A ideia do velhinho sentar na porta de casa, na porta da cidade, é comum isso até hoje, né? Hoje em dia é o velhinho que joga o jogo do bicho no centro da Guatinho, no centro de Ceilândia, mas também no tempo bíblico você não tinha necessariamente jogo do bicho, você tinha os velhinhos conversando lá e julgando nas causas dos outros, mas isso era comum no Antigo Oriente como um todo, né? Só outro comentário, claro que a gente não precisa também pensar na história de Jó necessariamente em termos da historicidade da história, né? Tipo, a história, o ponto dela, como sendo literatura sapiencial, continua plenamente válido se você pensa que o livro de Jó é só uma composição literária. E se Jó existiu, só não vai mudar nada no final das contas, na proposta do livro, né? Eu acho que o livro não procura se prender justamente a problemas históricos, mas esse insight de que, bom, o livro não fala que era um judeu, seja para a história, seja para o fato de Jó de fato não era um judeu, e já é algum indício de que a existência é bagunçada para todo mundo, dentro e fora do povo de Deus, no final das contas. O que eu acho massa, principalmente dentro da leitura sapiencial, é que ela é escrita em poesia, né? É óbvio que, bom, a filosofia da linguagem, quando a gente vai estudar, e principalmente quando a gente vai ver coisas envolvendo poesia era um instrumento muito comum, e até hoje em muitos povos, de você tornar aquilo que é inefável em uma coisa não dita. O que isso significa? Significa que, bem, eu tenho um sentimento que eu não consigo explicar porque ele é grandioso, mas a partir da poesia eu não preciso necessariamente falar desse sentimento, mas depois que eu ali, eu entendo que sentimento é esse, sabe?
Então, é muito bonito isso, porque, bem, os profetas, eles profetizam quase necessariamente em poesia, sabe? Os cânticos de Israel, eles são cânticos poéticos, justamente porque eles demonstram essas essas antinomias, de que são aparentes contradições, e a partir desse jogo, você começa a notar coisas que são muito maiores do que aquilo que está diante de você, né? Eu acho isso muito bonito. Jojo, só fazer um comentário aqui, porque o Peregrino falou tudo isso e eu acho que é bem oportuno, né? Vai sair um artigo qualquer dia desse na Pilgrim, né? Que é baseado numa pergunta. O título do artigo é a pergunta, né? Como Jó falou bem de Deus? Porque se vocês forem olhar o capítulo 42 de Jó, lá Deus vai dizer que ele está insatisfeito com o que os amigos de Jó falarem, ele vai dizer que Jó falou bem dele, né? Jó, meu servo, falou bem de mim. Está lá no capítulo 42 isso. Só que você vai ler o livro de Jó e você não entende essa declaração de Deus no final se você for só pelo texto ali e observar com poucos detalhes. Porque os amigos de Jó, eles erram em várias coisas, como o Jojo falou, de tentar sistematizar uma punição para Jó, porque Jó, se ele está sofrendo, é porque ele tem que ter feito alguma coisa. Só que Jó também, em muitos momentos, ele fala de Deus coisas como que Deus é um tirano moral, que Deus ele não está preocupado com o bem e o mal, ele faz o que ele quer e simplesmente os seres têm que aceitar. Jó fala muitas coisas duras a respeito de Deus. E quando chega no final, como assim Jó falou bem de Deus, né? E eu acho que a resposta ela pode ser pensada a partir de algo que Paulo fala em 1 Coríntios 8, né? Quando ele vai discutir com os coríntios, que é um povo grego extremamente afixado ao saber, ao querer entender todas as coisas. E Paulo fala nos 3 primeiros versículos de 1 Coríntios 8, ele diz assim: quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Em específico, essa última frase de Paulo, versículo 3. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Paulo está dizendo aqui que mais importante do que conhecer é ser conhecido por Deus. Eu acho que isso ajuda a gente a entender por que Jó falou bem de Deus ali. Por que Deus elogia Jó. Porque apesar dos argumentos de Jó e das coisas que ele fala, ele sempre está querendo o próprio Deus. Ele sempre está querendo ver Deus face a face, interagir com o próprio Deus. Ele está querendo sempre, não uma resposta simples, mas o próprio Deus. Enquanto se vocês forem reparar nos amigos de Jó, é como se Deus nem existisse, né? Como se fosse quase um deísmo antigo, né? Deus deu corda no mundo, existe um princípio lá guia. Você fez isso, você ganha isso. Você não fez isso, você perde isso. E eles não estão muito preocupados com o próprio ser de Deus, enquanto Jó ele mostra esse apego pelo próprio Deus, apesar das orações sujas dele, né? E é nisso que parece que Jó ama a Deus e é conhecido por Deus, enquanto talvez para os amigos de Jó falte essa ideia de ser conhecido por Deus, né? Como Paulo diz assim, que mais importante do que saber é amar ao próprio Deus. Acho que eu não tenho nada a comentar. Eu só, na verdade, é uma coisa que me deixa encabulado. E eu gosto muito do livro de Jó, na verdade, o meu livro preferido é Eclesiastes, mas Jó está em segundo lugar. E talvez o meu versículo preferido da Bíblia é quando Deus aparece para Jó, logo no capítulo 38, versículo 2, que para mim, esse versículo, ele demonstra muitas coisas, sabe? Tipo, a autoridade de Deus, a força de Deus, e ao mesmo tempo não parece ser uma pergunta retórica o que Deus faz, porque ele chega, ele aparece no redemoinho, né? E aí ele vai e fala: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Eu acho isso interessante do que você falou, Victor, justamente nesse sentido de que Deus elogia Jó no final de tudo, mas quando Deus aparece pela primeira vez, a sensação que eu tive era justamente que ele estava tipo, não é possível que alguém está falando assim de mim. Mas eu acho que pensando por esse lado de que ele ama a Deus e ele quer ver Deus,
essa pergunta de Deus não é necessariamente uma pergunta de afronta, sabe? Mas é uma pergunta de tipo, ok, estamos aqui, me responda então, quem é você, né, diante de mim, né? E, de certa forma, eu acho que Deus se interessa nessas respostas, e Deus se interessa em como nós enfrentamos os nossos problemas, né? Envolvendo inclusive esse sofrimento. Enfim, foi uma coisa que me fez pensar, não sei se tem a ver, né? Não, isso tem tudo a ver com a tua própria palestra, a ideia da formulação do problema filosófico do mal, né? A ideia do Hume e do Lactâncio lá, a ideia de que ou Deus é todo-poderoso, ou ele não é todo-poderoso, ou ele não é todo bom, né? Isso é por assim dizer, uma repetição do argumento dos amigos de Jó, né? Mas o cristão, ele diz assim, olha, boa pergunta, eu não sei, mas eu amo, né? Eu amo o próprio Deus, apesar de eu não saber. Eu não sei de onde veio o primeiro desejo, é a pergunta que Agostinho faz. De onde veio o primeiro desejo de Satanás pelo mal? De onde vem isso? Eu não sei, eu não sei. Mas mais importante é amar a Deus e ser conhecido por Ele antes de querer responder todas essas perguntas filosóficas, né? E não que elas não sejam legítimas, mas não eu só posso amar a Deus, eu só posso acreditar nesse Deus se eu conseguir todas as respostas para minhas indagações. É interessante essa citação de 1 Coríntios, né, ou 2 Coríntios? 1 Coríntios 8, né? Você trouxe, Vitor? 1 Coríntios, né? Isso me lembra de isso outros teólogos falam isso também, mas tem um outro teólogo chamado Thomas Torrance. O Torrance, quando ele vai discutir a questão de por que algumas pessoas acabam se perdendo, no final das contas, né? Porque algumas pessoas acabam rejeitando a oferta de Deus e a bondade de Deus e acabam abraçando o mal, né? No sentido mal eles acabam vivendo dessa maneira, de vivendo voltado para o nada, né? No final das contas. Ele responde, olha, na realidade, explicar por que algumas pessoas escolhem o mal ou rejeitam a Deus na realidade, uma maneira de você tentar justificar o mal. No final das contas, o mal é algo irracionalizável, né? Explicar o mal é justificá-lo, no final das contas. Porque, biblicamente, todas as coisas que existem foram criadas por Deus, por definição, a existência é bom. Deus declarou a bondade por simples fato de existir, né? Os escolásticos tinham um dito que bonum et entes convertitum, né? O bem e a existência são conversíveis. Existir e participar da bondade são coisas sinônimas, né? Quase que dizer uma obviedade na perspectiva bíblica. E se tudo que existe é bom, por que no mundo criado, que foi criado por um Deus bom, acaba existindo mal? No final das contas, o mal ele acaba sendo uma negação do próprio princípio de existência, né? E assim, a gente só aplica as nossas capacidades analíticas e todo o nosso aparato cognitivo e racional para coisas que existem de fato, para coisas que fazem sentido porque são ordenadas pelo Deus bom. E se só o que é bom é ordenado pelo Deus bom, não dá para você explicar aquilo que não é bom, porque aquilo que não é bom é uma negação da criação e da boa mão de Deus. Então, o mal, ele acaba sendo, talvez, se vocês quiserem colocar assim, em termos mais existencialistas, esse ser para o nada, né? O mal acaba sendo essa existência para aquilo que nega a existência, no final das contas. E não dá para você explicar isso, você simplesmente lamenta e chora diante da negação da fonte de todo bem, que é o próprio Deus. Não dá para você explicar por que a vontade se move daquilo que é bom para aquilo que é mal. Simplesmente me parece que você ama a Deus, por isso você rejeita o mal e você não explica, você só chora e apresenta diante dele a sua queixa, talvez a sua oração surja no final das contas. Isso é exatamente a resposta do Agostinho para o Evódio, né? No diálogo dele do livre-arbítrio. E o Agostinho fala exatamente isso que tu falou agora, né? Ele fala para o Evódio. Agora, se tu me perguntares, o Agostinho falando, né? De onde veio o desejo de Satanás pelo mal, eu te responderia que eu não sei. Mas se eu dissesse que eu não sei, eu não estaria mentindo, porque não se pode saber aquilo que não existe. Não é exatamente o mal. O mal não existe. Você só tem conhecimento a respeito das coisas que existem, né? Mas o mal não tem existência, né? É como a ferrugem, por assim dizer. Só fazer um comentário. Vai lá, Vitor, desculpa. Não, pode dar prosseguimento. Não, só que esse tipo de reflexão, né, da não existência do mal, ele tem implicações um pouco mais amplas, por exemplo, como é que a gente concebe a nossa doutrina dos demônios e do próprio Satanás. Afinal das contas, se Satanás existe alguma bondade restando ele não ser de pura maldade. Só que se ele não ser de pura maldade,
certa forma, Satanás existe na sua inexistência, no final das contas. Eu lembro de ver o Karl Barth falando um pouco sobre a doutrina dos demônios. Não é que o diabo e os demônios não existem, mas é porque eles existem como nada, eles existem como inexistência, como antítese da criação de Deus. Então, é interessante você pensar como é que a gente tenta falar discursivamente sobre algo que não existe objetivamente, mas que existe na sua não. Assim, é louco, é bagunçado, não faz sentido mesmo, porque a gente está falando justamente do mal. Então, mas é interessante as implicações desse tipo de raciocínio, né? Eu queria fazer um comentário acerca da visão. Qual a posição do Paulo, né, diante da maldade e do sofrimento. Eu acho que o capítulo mais explica bem o que, como cristão, nós devemos agir diante da maldade e do sofrimento, é o que ele expõe em 2 Coríntios 4, né? Ele, por conta da perseguição aos primeiros cristãos, ele vai expondo todo o capítulo só falando do sofrimento que eles passam. Açoites, desânimos, perseguições, visões. E no final ele termina, né, de que a gente deve focar não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois aquilo que se vê é momentâneo e passageiro, mas o que não se vê é eterno. Eu acho que essa visão hoje do que o cristão deve ter, diante do mal e da maldade, né? Que a nossa esperança não está nesse mundo, está na vida vindoura, na glória eterna, né? Que todos que nós seremos restaurados, viveremos. Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Ainda tem. Deixa eu olhar que horas são. Acho que ainda tem um tempinho aí. Eu tenho uma pergunta aqui. Tá me ouvindo? Sim, sim. Certo. Tá bom. Eu não sei bem se é uma pergunta sobre se a minha resposta é certa ou se realmente é uma pergunta, mas eu lembrei muito de um dos problemas quando o Jonas falou sobre a parte que o ateu começa a indagar sobre o problema do mal, e eu tenho situações semelhantes, principalmente quando eu vou tentar falar de cristianismo, de Deus, para amigos que não são cristãos, sobre algo que está muito agora em debate, e principalmente a aceitação disso está muito em debate, sobre questões de gênero e sexualidade. Porque é aquela coisa, eu sei que ainda vai ter uma divergência no meio cristão sobre isso, mas eu já vi pessoas confirmando, acho que se você pegar uma questão de essência de maldade, essência de pecado inerente ao homem, e são sexualidades inerentes, só que são inerentemente pecaminosas. Não são algo puro perante Deus, porque aquilo que era para ser pura é justamente o que ele fez no Éden, e também a instituição de marido e mulher, família e casamento. Essas questões são, digamos que, o puro, a perfeição da criação, e o que vai fora disso, tanto se você é um heterossexual, mas que acredita que pode ter sexo antes do casamento, ou outra sexualidade, que no fim se torna pecado, certo? Só que essa é uma questão difícil de conversar justamente por isso, porque é falar assim que no cristianismo a sua essência é pecado, e isso é óbvio pra gente. Então, é falar que a sua sexualidade, ok, é você, vamos considerar isso sim, é você é isso, mas isso significa que você é pecado. Mas não somente você recebe condenação por causa dela, porque eu acho que isso é uma coisa muito frisada também. Normalmente quando as pessoas falam, cristão fala que homossexual vai pro inferno, né, e ódio, mas tipo, se você for pensar, a gente fala que vai pro inferno porque merece, e pela sua própria existência pecaminosa, meu querido. Mas é complicado de falar. Eu acho que eu ainda não consegui traçar uma maneira que eu consiga, digamos que, ser menos agressivo, mas ao mesmo tempo não deixar essas verdades que são da nossa crença, que são da nossa verdade, de lado, sabe? Então, eu acho que é um ponto que, eu não sei se é uma subcategoria ou se é só um detalhe nessa questão, nesse debate do problema do mal, acho que principalmente porque é muito difícil para o outro aceitar que isso é mal.
Acho que essa é uma parte onde o outro não consegue ver que é mal. Entende? E a gente falar que é mal, isso nos torna historicamente extremistas. Rapaz. Isso é complicado, cara. Isso está sendo gravado só. Tá sendo gravado. Misericórdia. Se formos pra cadeia, vamos todos juntos aqui. Todo mundo Deu preso. o nome de todo mundo aí. Apagar o nome. Pra mim tá você, ó. Você. Então, cara, eu acho que isso envolve um pouco em como. É porque eu tento responder essa pergunta envolvendo essa questão de, tipo, eu não posso reduzir que isso é um pecado, eu não posso tirar essa categoria, porque no fim das contas a Bíblia me impõe isso, me cobra isso, sabe? O Espírito Santo me mostra isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um pouco do medo que as pessoas têm em relação à palavra pecado tem muito a ver como a gente lida com os nossos pecados, sabe? Tipo, inclusive dentro da igreja, nós temos muito disso, de, tipo, pessoas são intituladas pelos seus pecados, às vezes, né? Tipo, ela comete alguma coisa errada e, de repente, essa pessoa, ela para sempre vai ser sei lá, uma pessoa comete adultério e aí só que ela se arrependeu, mas para sempre tem um pé atrás com essa pessoa, para sempre as pessoas olham para ela como adúltera, né? E nesse sentido, principalmente na área sexual, a forma como os cristãos e como a gente não incentiva, não é que a gente não incentiva, mas existe muito disso em várias igrejas, principalmente pequenas igrejas, a forma como é incentivado você odiar o pecado do outro mais do que você odeia o seu próprio pecado, sabe? Mais do que você confronta o seu próprio pecado, você sempre olha para o outro e fala, não, o outro... No fim das contas, o inferno são os outros, né, Schopenhauer? Mas, nesse sentido, envolve o problema do mal, envolve essa questão. Eu não acho que responder que é essência... Eu não acho que seja a essência da pessoa, sabe? Assim como eu acho que, tipo, a heterossexualidade não é a minha essência, sabe? Eu acho que é algo que, de fato, foi produzido em algum momento, sabe? Teve maturidade, digamos assim, em mim, de ter essa orientação sexual. No entanto, em uma certa medida, eu acho que as pessoas deveriam parar, ou pelo menos deveriam olhar com um pouco menos de exaltação para a sexualidade, sabe? Como se uma coisa fosse realmente superior à outra. Porque, em certa medida, quando eu leio principalmente a Bíblia, e é uma das coisas que me deixa chocado quando eu lembro, é quando Jesus fala de que no porvir, né, nós seremos como anjos, não nos casaremos, não nos daremos em casamento e outras coisas, o que me faz pensar um pouco de que a relação sexual e às vezes os nossos desejos estão muito presos a essa vida. É um presente de Deus? É um presente de Deus. Mas ela não é o principal presente de Deus, sabe? Não é a principal coisa que me forma quem eu sou. Eu sou diante de Deus uma coisa diferente disso, sabe? Ser heterossexual ou então até mesmo ter alguém que tenha esse pecado, a homossexualidade, isso não é a pessoa, sabe? Mas enfim, eu acho que o Peregrino pode me ajudar nisso. Ele sempre responde perguntas difíceis. Então... Ô, João, eu não vou responder nada aqui não, viu? Vamos tentar vir aqui junto, vamos só tentar desenrolar um pouco os nossos que você trouxe pra gente. Só respondo diante de um advogado. Caraca. Existe um ponto importante que o Jojo falou, que é o de a gente não pode dizer que afetos desordenados são aquilo que definem quem você é, no final das contas. O tipo de atração que você tem por, enfim, qualquer coisa que te tente particularmente, não é aquilo que te define enquanto ser humano. E lembrando, existe uma... É claro que o padrão de Deus para a sexualidade humana é o padrão que a gente chamaria de heterossexual, homem e mulher no casamento. Tá lá na Gênesis, o próprio Senhor Jesus usou esse critério, usou esse padrão como sendo aquilo que vai ser o referencial para todas as sexualidade humana, na resposta dele para os fariseus, até mesmo para a questão do divórcio e outras coisas. Mas ainda assim a questão da atração, da orientação, são questões que não são simplesmente resolvíveis e respondíveis só com exegese bíblica, no final das contas. A discussão envolve psicologia, biologia, medicina, a própria teologia, enfim, a discussão ela é multifacetada no final das contas. Acho que assim, a gente pode ter uma resposta clara na questão, que se você lida com esse tipo de atração, não necessariamente você
está envolvido em pecado, porque, enfim, ainda que não seja comprovado, seja definida, existe a possibilidade que exista algum tipo de determinação genética, sei lá, talvez como você se der para o canhoto, mas esse tipo de coisa não necessariamente justifica que você entre num tipo de relacionamento assim. Eles têm outros tipos de atrações sexuais distorcidas ou até mesmo desorientados, que a gente não vai dizer que a atração por si só é pecaminosa, mas dá vazão a essa atração em algum contexto Se, por exemplo, você é casado, você sente atração por outra pessoa que não é o seu cônjuge, bom, não necessariamente, automaticamente, aquele tipo de atração é pecado, mas você dá vazão àquele tipo de atração é porque isso é adultério. E você está quebrando um vínculo, tanto o vínculo do casamento, a sua aliança que você fez diante de Deus, diante do seu cônjuge. Dito isso, é importante que a gente não essencialize de forma estrita esse tipo de coisa. Mesmo que a sexualidade ela seja inerente a gente, afinal de contas, quando você vai tomar banho e olha para baixo, você vai perceber que ela faz parte de você, de quem você é, no final de contas, é algum nível. Ainda assim, a maneira como a gente constitui, sei lá, como a gente concebe a dinâmica do desejo, a dinâmica da atração, a própria questão de como a gente se posiciona individualmente na sociedade quanto a isso, coletivamente, os impactos sociais e as relações comunitárias envolvidas na maneira como a gente exerce a nossa própria sexualidade, elas ainda assim envolvem algum tipo de dinâmica e de construção que são socialmente condicionados. Não estou dizendo que são socialmente relativos à moralidade do que a gente faz sexualmente. Eu estou dizendo só que como os nossos afetos, desejos, como eles são pensados socialmente, como eles são pensados no mundo, eles são pensados dentro de uma dinâmica, de um quadro, são socialmente condicionados, no final das contas. Por exemplo, quando a gente fala de heterossexualidade e homossexualidade, esse linguajar não existia antes do século XIX. São palavras e conceitos específicos que não existem antes. Para um grego, era plenamente concebível que a ideia de um homem, de um heterossexual, a ideia do homem para o grego era aquele que penetra, não que é penetrado, no final das contas. Então, para o grego era concebível a ideia de um heterossexual que tivesse relações sexuais com homens. E isso a Bíblia proíbe, mesmo que você diga que ele era heterossexual, que a gente não fale nenhum tipo de coisa de disposição, de orientação, nos termos da discussão moderna. Então, o que a Bíblia faz quando ela trata da questão da sexualidade, ela simplesmente... E aí, guerreira? Luiz, ela simplesmente... A gente tá falando heresia aí, com certeza. Ela simplesmente organiza a gama das relações que a gente tem, que a gente pode ter, e como a nossa sexualidade é exercida no mundo, de forma a condizer com o esperado por Deus. E assim, o padrão bíblico é que a nossa sexualidade, ela deve ser... ela envolve dois elementos quando a gente pensa em moralidade, que é o elemento unitivo e o elemento procriativo, na hora que a gente vai pensar a sexualidade. O matrimônio é o único que consegue unir o procriativo e o aspecto unitivo. O unitivo é aquele da comunhão entre as pessoas, e o procriativo é de você gerar filhos, não necessariamente filhos biológicos, porque biblicamente a gente pode gerar filhos espirituais também, e a adoção é uma forma de gerar filhos, biblicamente, mas ainda assim, o esperado aqui, o aspecto procriativo biológico, ele deve ser inerente a todo tipo de sexualidade saudável. E ainda assim, e é por isso que o matrimônio ele acaba sendo o referencial de como a sexualidade deve ser exercida, porque só na aliança você tem a segurança tanto para o aspecto unitivo quanto para o procriativo serem produtivos para você enquanto pessoa, para o cônjuge e para a sociedade, na medida que você está criando filhos que vão ser produtivos e vão contribuir para o florescimento daquela comunidade. Então, a discussão ela não é só no nível dos desejos, mas na forma como ela está inserida no contexto social mais amplo e na forma como ela está inserida na maneira que a gente pode gerar produtivamente, de certa forma, copiar Deus no sentido de você contribuir para o florescimento do mundo que você está envolto. A sexualidade envolve muito essa referencialidade de quem Deus é, especialmente porque envolve essa medida do desejo, você aspirar por algo além de você, quanto envolve a medida de você produzir algo, produzir vida de uma maneira que seja vida no sentido mais afora do termo, mais voltado para o florescimento, não só de você, mas para o florescimento dos outros, da comunidade na qual você está inserido. Eu disse isso tudo, rodei um pouquinho o toque, só para dizer que, olha, João, não reduz as pessoas ao tipo de tentação ao qual elas lutam, e não pense que o pecado é algo essencial. Na realidade, o pecado é uma negação de quem a gente é como ser humano. O pecado, quando a gente quando a gente dá vazão ao pecado, a gente está negando a nossa própria humanidade, a gente não está afirmando a humanidade. Então, não dá para você dizer que nós somos essencialmente pecaminosos. Nós temos uma vontade corrompida, mas nós não somos essencialmente pecaminosos, porque essencialmente nós somos imagens e semelhanças de Deus.
mesmo que mais semelhança de Deus corrompida pelo pecado. E isso vale para homossexuais também, eles continuam sendo imagem de Deus, mesmo que tentados, tentados em alguma área que talvez você não seja especificamente, ou seja tentado de outra forma nessa mesma área. Eu acho que isso talvez ajude a gente a lidar melhor com a questão, ser um pouco mais calmo na hora de lidar com isso daí. Mas é uma boa pergunta e tem muito pano para manga, e tem muitas outras questões envolvidas aí. Sim, com certeza. O que você e o Jojo falou sobre realmente eu usei errado esse termo de essência, acho que é muito mais isso da vontade corrompida. Eu acho que eu apenas confundi na cabeça, deu para refletir enquanto vocês falavam. E no final, eu acho que não é a minha busca em si, porque realmente, como você disse, tem muita coisa para estudar ainda para você começar a ter um debate bem argumentado onde você possa mostrar essa sua visão. Só que eu acho que, no final, o mais importante é deixar claro que tem como, sim. Acho que é tirar isso da cabeça das pessoas, tipo, tem como você lutar contra esse pecado e ser cristão. Não é como se fosse excludente. Porque eu acho que o maior problema é esse. O maior problema é as pessoas já se associarem, às vezes, de uma maneira até um pouco defensiva, porque já sofreu algum tipo de experiência onde se colocava esse pecado como necessariamente excludente da fé cristã ou de ser cristão, sendo que você pode bem ter essas tentações e lutar contra elas, como qualquer outro irmão na fé faz, mas às vezes com tentações diferentes. E a questão é que também isso não é muito debatido, né? Eu acho que, não sei, mas só por agora que isso pode ser mais debatido quando é necessário debater, quando está se mostrando mais necessário debater isso. Então, acho que são esses pontos que seriam bons de se analisar e pelo menos pensar como conversar de uma maneira amigável, mas que ao mesmo tempo não vai fazer com que nós passemos algum pano para isso. E meu irmão começou a tocar música, tá? Que a gente não simplesmente falasse que, como se desse para abrir uma igreja, botar uma cruz arco-íris e falar: agora é isso, gente, vamos lá. Dá para ser assim, dá para o pastor ter um marido e ainda ser uma igreja cristã. Não, gente, não dá. E, tipo, essa linha a gente não pode cruzar, mas pelo menos botar essa noção que é um pecado como os outros. E, como os outros, ele tem que ser confrontado diariamente, porque é assim que a gente vai seguir a nossa caminhada. E eu achei muito interessante o que o Jojo trouxe, porque aí sim isso me alegrou, que realmente relembrou. Lá no céu não vai ter mais isso, galera. Então, calma, que a parte mais importante, que é a eternidade, vocês não vão ter que ficar se preocupando com isso. Não vai ter que se preocupar. Agora que o Jojo me trouxe, eu realmente senti um alívio quando ele falou que é exatamente isso. Não tem que se preocupar com isso. Mas obrigado aos dois. E é isso aí. Essa era a minha pergunta. É só também importante pensar que quando a gente pensa lá na redenção ou na salvação de pessoas que lutam com desejos homossexuais, às vezes a nossa expectativa enquanto igreja é que o cara se converteu, então tecnicamente daqui uns 2, 3 anos ele já abandonou tudo isso e está casado, pai de 3 filhos. Bom, gente, não necessariamente. Às vezes essa pessoa vai ser chamada para o celibato porque ela vai lutar contra esse desejo o resto da vida. E talvez a nossa expectativa enquanto igreja que todo mundo tem que necessariamente casar, pode ocultar que, bom, Lucas também deixa claro que o chamado de vida para algumas pessoas é o celibato. E o celibato pode envolver lutas, sim, e lutas ferozes e até difíceis de lidar com a questão dos nossos desejos sexuais, no final das contas, né? O celibato continua sendo chamado, até mesmo Jesus falou que aqueles que são feitos eunucos pelos homens podem ser chamados eunucos para o reino do céu, né? Eunuco no sentido mais abstrato, aquele não necessariamente eunuco, o cara que se automutila ou é mutilado, mas eunuco também é aquele que não tem nenhum tipo de disposição sexual que a gente consideraria convencional, no final das contas. Esses também podem ser chamados para o reino dos céus, mesmo que tenham de ser chamados para viver o reino dos céus de maneira celibatária. Acho que a gente já pode terminar por aqui. Eu tô morrendo de fome, acho que alguns de vocês também. Eu pedi pro Jojo orar, foi muito bom agradecer ele. Muito bom também as colocações de todo mundo. E próxima semana a gente tem o Peregrino de novo. Vai ser Felicidade e Virtude. Esse é um tema muito interessante, então tentem participar, porque esse é um tema... Se há um tema central nas nossas palestras aqui, esse é um dos, Felicidade e Virtude. E cobrem do Peregrino um bom desempenho, viu?
Já fiquei botando uma pressãozinha em cima dele. Jojo, ora aí pra gente encerrar, por favor. Tá certo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que participou dessa reunião, por cada pessoa que se dedicou em aprender mais do Senhor. Te agradeço, Pai, porque tudo que nós somos, tudo que nós viemos a ser, tudo isso vem de Ti, Pai. E que essa palestra, Senhor, seja útil para os nossos dias, que essa palestra seja algo que as pessoas possam relembrar, nem que seja uma coisinha ou outra, mas que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo alimento que iremos comer daqui a pouco, te agradecemos pelas nossas famílias, e louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Vamos comer. Até Falou, mais. valeu, Juju, foi muito bom. Falou para todos, até mais.